Acho que já entramos. Estamos ao vivo. Bem-vindos a todos, bem-vindos a todas, bem-vindos a essa live do programa de Laranja da Solidariedade Brasil. Hoje o tema do evento é Práticas Mais Sustentáveis no Campo, o que o pequeno produtor ganha com isso. Eu sou o Guilherme Ortega, sou coordenador de projetos da Solidariedade Brasil. Você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade Brasil, nós somos uma organização internacional da sociedade civil, atua há mais de 10 anos no Brasil, com desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de algodão, cacau, café, cana-de-açúcar, erva mate e pecuária. Esse evento é um evento do projeto Fruto Resiliente. Ele é um projeto da Solidariedade Brasil que desenvolve um projeto com pequenos produtores de laranja em parceria com o setor citrícola. Se você quiser saber mais sobre esse projeto, a gente vai falar um pouquinho mais dele ao final do projeto, dessa apresentação. Eu gostaria de agradecer já de antemão os nossos convidados de hoje, o professor Dirceu de Matos, do Centro de Citricultura Silvio Moreira, do Instituto Agronômico, o Ivaldo Sala, do Fundecitrus, e o Rodrigo Castro, da Solidariedade Brasil. O nosso evento vai ter 1 hora de duração, cada apresentação vai ter mais ou menos 15 minutos, e a ideia é que a gente possa debater aqui a importância de implementar práticas mais sustentáveis, especialmente para os pequenos produtores de citros. Os nossos convidados vão abordar os desafios, as vantagens para os pequenos produtores, as alternativas e as ferramentas que podem contribuir. Se você está assistindo a gente no YouTube, se você está assistindo a gente pelo WhatsApp, eu vou pedir para que você clique no link e entre no YouTube para que você possa fazer perguntas. No YouTube você pode usar o chat para fazer perguntas, a gente vai estar coletando perguntas durante as apresentações dos nossos convidados e ao final a gente vai ter um debate com essas perguntas. Vamos então começar. O nosso primeiro convidado é o professor Dirceu Matos Júnior. O professor possui graduação em Engenharia Agronômica pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Ele tem mestrado em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciência da Água e Solo pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos. Ele já foi presidente da Sociedade Internacional de Citricultura e atualmente é pesquisador científico, docente do curso de Nutrição Mineral de Plantas do Programa de Pós-Graduação do IAC e diretor do Centro de Citricultura Silvio Moreira, também no IAC. Professor Dirceu, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês nessa iniciativa do Solidariedade, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo e na oportunidade de encontrar o Rodrigo e reencontrar o Ivaldo e numa expectativa de uma boa conversa aqui com os nossos citricultores, trabalhadores do dia a dia que desenvolve uma atividade que é apaixonante, né? A citricultura. Eu tenho uma breve apresentação para ilustrar aquilo que é o tema proposto, né? Como que a gente pode tratar essa questão de sustentabilidade, uma palavra tão em moda hoje, e como que a gente pode tratá-la dentro do nosso negócio citricultura. Eu vou partir para apresentar aqui essa tela e direcionar um pouco da nossa conversa. Ela deve ser breve e bastante conceitual naquilo que a gente fala sobre essas práticas de sustentabilidade e como elas podem beneficiar os produtores de citros, os nossos citricultores. Então, rapidamente, por que sustentabilidade? Como nós falamos, é uma palavra bastante em moda hoje, ela pelo menos permeia os canais de notícia e a pressão de opinião pública tem dado bastante atenção. E como que isso chega ao citricultor e como que isso afeta o nosso dia a dia? Então a ideia é tratar, desmistificar um fórum que às vezes parece tão distante da gente, mas ao contrário ele está muito próximo, e como que nós podemos entendê-lo para tomar proveito das oportunidades que possam acontecer dentro do nosso negócio, dentro da nossa propriedade, dentro da nossa citricultura. Então, eu busquei um entendimento rápido, né?
Por que sustentabilidade? Uma resposta é informação. Isso é importante para a gente. Organização, assim como colaboração e realização. Para mim, são as palavras-chave do que a gente tem para conversar hoje, né? E para isso, é importante a gente entrar nesse contexto que seria esse histórico do desenvolvimento sustentável, né? Hoje a gente fala da FAO como uma organização internacional olhando para a sustentabilidade do planeta, olhando para a sustentabilidade de várias ações que ocorrem, e dentre elas, ações que estão relacionadas à agricultura. Então, eu gostaria só de colocar esse complexo sistema da FAO para vocês, falar que isso vem desde aquelas realizações tipo a Rio+20, que ocorreram várias vezes aqui no Brasil e no mundo, que se debateu ambiente, sustentabilidade do ambiente. Ela foi seguida em 2015, quando, junto da ONU, se definiram 17 objetivos do chamado desenvolvimento sustentável. Um pouco mais detalhe isso. E, a partir desses objetivos do desenvolvimento sustentável, se montou uma agenda para 2030, para que a gente pudesse, para que o mundo pudesse atender alguns quesitos que são importantes nesse contexto que vivemos hoje, né? E ainda em 2015, que foi nessas reuniões, tem algumas outras ações, as chamadas Ação de Addis Abeba, o Acordo de Clima de Paris, que são coisas que a gente encontra, ou assuntos que a gente encontra nos jornais da vida, na televisão, e pouco a gente tem a percepção do que é o tamanho disso daí. Mas o fato é, como isso nos afeta como citricultor, como um ator da citricultura? É que essa agenda de 2015 ela traz uma visão para 2030 de alimento e agricultura. No mundo bastante complexo, falando de ambiente, de matas e queimadas e sustentabilidade geral, aquecimento global, nós temos aqui alimento e agricultura como chave de desenvolvimento da nossa sociedade. Então, esse é o contexto complexo, esses objetivos, evidentemente, eles, eu vou botar um pointer aqui, eles tratam esses 17 de coisas que acontecem na nossa realidade. Vão falar sobre a qualidade de água, a qualidade do solo, que são nossos recursos, são nossas heranças que precisamos preservar. E aí vem como consumo de produtos, na verdade, o consumo e produção responsável, a questão de fome, a distribuição de renda, a qualidade de vida, alterações climáticas, a pobreza. Então, muito disso diz respeito àquilo que ocorre no nosso meio, que ocorre na citricultura. Quer a gente enxergue, quer a gente goste ou não. Mas precisamos estar bem atentos para essas questões. Mas aí vem, e daí, né? Tudo isso parece um fórum bastante distante do que é a nossa citricultura, embora não tanto. Então, o que vem desses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável? Vem informações que permeiam todo dia o nosso mundo. Vamos lá para um dos jornais importantes aqui no estado de São Paulo, em que nós temos aqui uma das notícias falando de sustentabilidade, né? Apresentada aí pelo nosso famoso, importante colaborador Roberto Rodrigues, nosso ex-ministro da Agricultura, falando que os consumidores no mundo todos querem saber como o alimento foi produzido. E a laranja não deixa de ser algo inserido nesse contexto. Então, quem consome a fruta, quem consome o suco, ele quer saber como foi produzido. Ou aí outras questões em fóruns de economia, né? Limpa. Qual é o comportamento do consumidor? Como que ele vai ditar políticas sustentáveis no país? Precisamos estar atentos. Ou aquelas frases aí, em outro jornal importante aqui no estado de São Paulo, aquelas frases que a gente sempre se vê em frente. Agrotóxico faz mal? É possível não usá-lo? Quais são as verdades e mentiras, né, de fato, num debate? E isso que eu chamo bastante importante, um outro colega falando da concorrência e sustentabilidade, né? Como que nós vamos sofrer pressão e como que nós vamos adotar critérios para continuarmos sustentáveis num ambiente de alta concorrência, né?
Mas, de novo, olhando para os objetivos sustentáveis, o que nós falamos? E daí? Né? Como é que eu integro isso dentro da porteira da minha propriedade, da porteira da minha fazenda produtora de citros? Né? A gente começa a enxergar aqui, no outros canais mais próximos daquilo que é a nossa atividade, né, de agricultura, que existe questões importantes sobre logística da inteligência, favorecendo a sustentabilidade do agronegócio. Né? Então, isso quer dizer, como é que a gente agrega valor, né, nessa produção agropecuária? Então, precisamos estar atento nisso, está muito próximo. Assim como ocorre importantes feiras de agricultura próximas à citricultura nossa aqui, falando de tecnologia, gestão e sustentabilidade agropecuária. Né? Então, nós temos importantes formadores de opinião, como a Copercitros, né? Falando de como nós temos essas informações que estão mais próximas, então, daquilo que é a nossa porteira. E disso tudo a gente vê, ou deve pelo menos enxergar, o que são oportunidades. Oportunidades e como nós podemos ser o primeiro a encontrá-las. Né? Então, no mundo complexo, apertado, que nós temos uma alta concorrência, uma pressão enorme pública, econômica, do mercado, e aí afora, eu preciso enxergar essas oportunidades para ir para uma zona de conforto muito melhor, no qual eu tenho oportunidades de crescimento, de estabelecimento do meu negócio e continuidade dele. Então, esse é um exemplo muito rápido. Como que a gente pode encontrar primeiro essas oportunidades? Né? E a questão sustentabilidade mas disso tudo vem, mas como buscar a sustentabilidade? Né? Existem várias respostas, e eu vou colocar de uma forma bem pragmática, que é adotar boas práticas da produção agrícola. E nós sabemos quais são essas boas práticas. Muitas vezes nós precisamos organizar a ideia para entender como adotar essas boas práticas. E eu vou colocar de uma forma bastante pragmática aqui, aquilo que mexe com o nosso negócio, né? Um viés que diz muito sobre a sustentabilidade econômica, né? Sustentabilidade financeira. É claro que nós temos que entender que essa sustentabilidade ela é ambiental, ela é social, mas o que nos move muito nesse momento para entrar e para acreditar que nós temos que ser sustentáveis na produção é o fator econômico. Né? Então, buscar o uso de inteligência competitiva. Eu acho que esse jargão, inteligência competitiva, é muito importante, é muito maior do que aquela vantagem competitiva que a gente sempre ouvia. Como é tirar vantagem no negócio? Na verdade, eu não tenho que tirar vantagem de ninguém, eu tenho que ser inteligentemente competitivo. Né? Para quê? Para tomada de decisão, aí sobre gestão de operações, aquelas operações técnicos administrativas que estão na nossa propriedade. Né? Identificar gargalos. Né? Quais são os gargalos que fazem com que o meu negócio ande para frente, esteja parado ou ande para trás. Né? Nós temos que pensar em proteção do solo, a proteção de recursos hídricos, estamos em mais um momento de seca, em mais um momento, se buscar as informações do programa PES, é uma perda de safra em torno de 25% em relação ao ano passado, muito atribuído pela alternância de safra, mas também pela pressão do déficit hídrico que tem acometido esse cinturão citrícola. Né? Uso adequado de fontes de energia, racionalização dos insumos. Aí entramos naquilo que parece tão distante da gente, não, mas a lista de PIC, né, da produção integrada de citros. Quais são os defensivos que podem ser utilizados, que são registrados, que são aceitos no mercado consumidor? Né? Opa! E aqui nós vamos para manejo adequado de resíduos, adesão a programas de certificação, certificados de sustentabilidade, são várias organizações ou certificados preparados para conferir a nossa propriedade, que nós temos um procedimento, nós temos uma inteligência para levar isso como sustentabilidade. Né? E sempre, evidentemente, a busca eficiente da rentabilidade, quer dizer, eu preciso otimizar a produção e otimizar o investimento de recursos para aquela produtividade que viabiliza o nosso negócio. Né? E tantas outras práticas que nós podemos discutir. O ponto aqui não era entrar propriamente em cada uma delas, mas deixar o conceito de como que nós temos que enxergar esse mito que parece complexo, muitas vezes, em falar em sustentabilidade. Né? E aí vem, como as práticas
de sustentabilidade pode beneficiar os produtores. É a questão que a gente colocou no início dessa apresentação. E eu vou trazer para vocês um breve exemplo de um dos trabalhos desenvolvidos aqui no Centro de Citricultura, né? Tratando de pesquisa e inovação. Isso diz respeito a áreas com pequenos produtores, tanto de laranjas como de lima ácida Tahiti, no qual, durante anos, coordenado pelo pesquisador do Centro de Citricultura, Fernando Azevedo, muito bem coordenado, envolvendo muitas pessoas, muitos estudantes de agronomia, técnicos, colaboradores de outros institutos, que foi estudar o plantio na palha, o manejo de roçadeira ecológica, o uso de braquiária no pomar, e o que isso pode contribuir para a sustentabilidade do sistema produtivo. Vejam só os números. Aumento de 30% na produtividade nas plantas quando nós temos uma estratégia de plantio na palha, de uso adequado da roçadeira ecológica, do uso da cobertura intercalar, né? Comparado com sistemas convencionais. E são dados de 10 anos coletados em pomares na região onde nós temos predominantemente pequenos produtores, né? Além de aumento de produtividade, nós temos uma redução nas aplicações ou no uso racional, a possibilidade do uso racional de insumos. Redução de glifosato, um herbicida bastante comum na nossa citricultura. E, além disso, manter a qualidade do solo. Há uma questão muito importante sobre manejo de nutrientes, a transferência de nutrientes, mas podemos mensurar um aumento de potássio no solo, isso com contribuições significativas aí para aquela produtividade que vimos. E também economia no uso de recurso do solo, água, que hoje tem sido bastante, como comentamos, bastante importante. Então, 20% de aumento da reserva de água no solo, num pomar bem manejado. Olha só como essas boas práticas da produção levam à sustentabilidade do nosso negócio. Não obstante ainda a esses números, comparando o manejo convencional do mato com o manejo feito com a roçadeira ecológica, ao longo do ano, num período de avaliação, nós conseguimos reduzir a incidência de pinta preta nos frutos, que muito depreciam os frutos para o mercado de fruta fresca, em 30%, 40%, dependendo do período. Então, só o manejo do mato já diz respeito. Então, esse é um breve exemplo de como boas práticas podem ser adotadas por pequenos citricultores, citricultores médios, citricultores grandes, otimizando, então, o uso de recursos e levando à sustentabilidade que precisamos observar, com a preservação da qualidade do ambiente, a preservação da qualidade daquele ambiente onde nós temos nosso pomar, onde nós constituímos o nosso dia a dia, que é a nossa vida por aqui. E de tudo isso, ações realizadas aqui em conjunto com a UFSCar, o Centro de Citricultura, com o Fundecitrus, é levar junto ao citricultor essas informações. Então, isso diz respeito àquilo que a gente vinha discutindo, por que sustentabilidade? Porque ela diz respeito à informação, ela diz respeito à organização, à colaboração e à realização. E se eu for olhar de uma forma pragmática, a informação para o citricultor, a organização do citricultor, a colaboração entre os elos da cadeia e a realização para todos. Então, isso desmistifica muito aquela questão daqueles fóruns complexos, que podem parecer complexos, mas que estão permeados entre a gente. Por que eu deveria buscar sustentabilidade, né? Então, essa era a breve apresentação que eu gostaria de fazer com vocês, para deixar aberto a discussões quais são as realizações que a gente pode ter em conjunto para levar um pouco mais de qualidade de trabalho e de realização para os nossos citricultores. Eu agradeço aí pela atenção, vou descompartilhar aqui a tela e volto a falar com o Guilherme, com o Rodrigo, com o Ivaldo e todos vocês no momento que a gente estiver aí disponível. Muito obrigado, professor Gisel, muito interessante mesmo, acho que é um bom começo para o nosso papo de hoje. Eu queria reforçar para vocês que estão participando, se você tiver alguma pergunta, use o chat aqui do YouTube. Se você está assistindo a gente através do link do videozinho que a gente enviou pelo WhatsApp, clica nesse videozinho, clica no link que está embaixo, azul, que aí você é enviado para o YouTube e consegue fazer pergunta para a gente.
Vamos para o nosso próximo convidado. O nosso próximo convidado é o engenheiro agrônomo Ivaldo Sala. O Ivaldo é formado pela Universidade Estadual Paulista e é mestre em controle de pragas e doença dos citros pelo mestrado profissional do Fundecitrus. E atualmente ele coordena a área de transferência de tecnologia do Fundecitrus. Ivaldo, por favor. Boa noite a todos que estão acompanhando a live de Solidariedade. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Dirceu. Guilherme e Rodrigo, agradeço pelo convite de discussão desse tema tão importante que é a sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o manejo do greening, toda a gravidade, um pouco de números da gravidade dessa doença, o quanto ela é importante, o quanto é importante o seu manejo. Vou aqui já compartilhar a tela. Deixa eu só... Na parte de baixo, Valdo. Um parte de baixo só. à direita, é isso. Estou conseguindo aqui. Isso, parte de baixo à direita, pode ir o último, lá na direita. Mais dois, mais um, dois é o terceiro. Mais um. Espera aí, deixa eu só... Aqui que justo Exato. Ok. Estão conseguindo enxergar aí? Sim, perfeito. Ok, então vamos lá para o tema da minha apresentação, que é manejo sustentável do greening e ferramentas tecnológicas do Fundecitrus. E eu já vou aqui para a primeira tela. Bom, a nossa citricultura é altamente competitiva. Somos o maior produtor de laranja, o maior produtor de suco de laranja do mundo. Temos alta produtividade por área. Quanto a ser uma atividade sustentável, é algo que devemos perseguir constantemente, obviamente levando em consideração os 3 pilares que embasam a sustentabilidade, o pilar ambiental, social e o pilar econômico. Alguns indicadores nos mostram que neste tema nós temos alguns dados interessantes para mostrar. Eu vou aqui para a segunda tela. Aqui eu trago alguns números que mostram a preservação de matas das propriedades citrícolas. São 181.750 hectares de matas preservadas nas propriedades citrícolas, numa área de 459 mil hectares de citros, preservando toda a sua biodiversidade, toda a biodiversidade da flora e da fauna. São áreas de reserva legal, são áreas de preservação permanente dentro das propriedades de citros. Então, nós podemos dizer que a cada 2,5 hectares de citros, 1 é de área preservada. Bom, outro indicador é a produção do mel no estado de São Paulo. 84% da produção do mel no estado de São Paulo são produzidos no cinturão citrícola, um crescimento de 136% desde 2000, nos municípios do cinturão citrícola. Esses números mostram a força da integração da citricultura com a produção de mel e flor da laranjeira. E ele é um produto altamente apreciado pelo mercado. O mel, a população gosta muito do mel de abelha. Aqui eu trago a incidência de laranjeiras com sintomas de greening. Quando se fala em atividade sustentável, nós temos a necessidade de identificar qual o maior risco da citricultura. E o maior risco hoje da atividade, sem dúvida, é o greening. O levantamento de 2020 do Fundecitrus mostrou que 20,87% das plantas de laranjeiras do Parque Citrícola são sintomáticas.
Isso significa dizer que mais de 41 milhões de árvores e plantas estão com sintoma no campo. Isso exige uma constante atenção dos citricultores, exige uma constante aprimoramento nas medidas de manejo do greening. Então, nós temos que ficar extremamente atento a esta doença, já que ela é a doença mais grave da citricultura mundial. Aqui no próximo painel, apesar de a doença estar em 20,87% do parque citrícola, nós temos grandes diferenças regionais de incidência. Então, nos extremos do cinturão citrícola, no norte do cinturão citrícola, e na região do Triângulo Mineiro e Votuporanga, nós temos baixas incidências. E na região de Itapetininga, no sudoeste do estado de São Paulo, as incidências também são baixas. E algumas explicações para isso. Primeiro, essas regiões estão distantes do epicentro inicial da doença, que é a região de Araraquara, onde ocorreu o primeiro relato da doença. Mas tem outras explicações, como, por exemplo, relacionadas ao clima. O Triângulo Mineiro e Votuporanga possuem altas temperaturas. Isso desfavorece um pouco a bactéria. Os ramos apresentam baixa titularidade nos testes de PCR e o psilídeo tem dificuldade para a aquisição da bactéria e dificuldade para a transmissão. Na região de Itapetininga, as baixas temperaturas desfavorecem principalmente a reprodução do psilídeo. E esta região apresenta uma baixa incidência também do inseto e, por isso, uma baixa incidência da doença. Bom, as regiões que possuem a maior incidência da doença estão na região centro-sul do estado de São Paulo. Aí a gente pode ver no mapa região de Brotas com 60%, região de Limeira com 53%, região de Porto Ferreira com 33%, Duartina 30%, e uma faixa mais intermediária, Avaré 16%, Altinópolis 15%, Matão 14%. Então, essas altas incidências em algumas regiões é um motivo de grande preocupação. Existe uma dificuldade na renovação dos pomares devido a esta grande fonte de inóculo nessa região. Mas temos um número positivo. A região de Matão, que já foi o município de Araraquara, a primeira detecção em 2004, já foi o epicentro da doença. As incidências chegaram a 23%. E pelo terceiro ano consecutivo, o levantamento mostrou que a doença vem caindo e hoje está em 14%. Isso se deve, obviamente, a saída de muitos pomares com alta incidência do setor, mas principalmente pelas medidas de manejo adotadas pelos produtores. Então, é uma informação bem relevante e importante que, manejando a doença, usando todas as estratégias, é possível você reduzir incidências da doença numa região. E para manejar essas doenças, quais são as estratégias para o manejo dessa doença? Quais as principais estratégias de manejo? Primeiramente, se considerar a necessidade de integração das medidas de manejo. O olhar só para dentro da porteira ele não é suficiente. É necessário olhar para fora da porteira. É necessário reduzir as fontes de contaminação para fora da porteira, que nós chamamos de manejo externo. Então, nós temos que ter um manejo interno e um manejo externo. E temos que olhar algumas características do vetor e da doença, que é o efeito de borda, que também influencia no manejo dessa importante doença. Então, vamos ver quais são as principais medidas de manejo interno. Inspeção e eliminação de plantas. É fundamental a inspeção e eliminação de plantas para que o produtor não dependa tanto do controle do psilídeo, do inseto vetor. Então, não manter plantas doentes plantas sintomáticas dentro do pomar. O monitoramento de psilídeo. Ele é fundamental para identificar as fontes externas de contaminação, para identificar os talhões que mais capturam, direcionar o controle. Então, é fundamental a inspeção, o manejo, o controle, o monitoramento do psilídeo. E o controle do psilídeo, utilizando volumes de doses, volumes e doses otimizados, adequados, procurando reduzir custos. Controle biológico é algo que a citricultura sempre tem que perseguir. Hoje nós temos para utilizar
como uma estratégia de manejo também o fungo Isaria fumosorosa, que é o fungo indicado para controle do psilídeo. E o manejo externo? Primeiro é preciso identificar as fontes de contaminação ao redor das propriedades. Onde elas estão, são plantas de citros e murtas que não têm nenhum tipo de manejo, elas são sem controle. Identificando essas fontes de contaminação e substituindo essas fontes de contaminação por outras frutíferas ornamentais, você vai estar reduzindo a população de psilídeo migrante. E quando não for possível essa substituição, então nós devemos fazer a liberação de Tamarixia radiata nas plantas remanescentes. E nós também temos que considerar que o efeito de borda dessa doença. Nos primeiros 100, 200 metros da faixa de borda é onde se concentra 80% da população do psilídeo que vem do psilídeo migrante. Então, plantio paralelo da borda, o manejo diferenciado de borda, utilização, se possível, do caulim processado, que exerce um efeito de repelência no psilídeo, é importante para o manejo dessa doença também. Bom, de acordo com as recomendações de manejo, o Fundecitrus procurou desenvolver algumas ferramentas para auxiliar na gestão tanto interna quanto externa do GRIN. E essas ferramentas, elas funcionam como suporte para as ações de controle da doença. Estão disponíveis aí gratuitamente para todos os citricultores, para técnicos do setor. A primeira ferramenta que foi desenvolvida pelo Fundecitrus é o sistema de alerta fitossanitário, a psilídeo. O sistema de controle externo do greening, o CISEG, a gente desenvolveu no momento que a gente começou a realizar as ações de controle externo. O sistema de gestão fitossanitária procura disponibilizar para o citricultor ferramenta para gerir internamente a propriedade. E o sistema de pulverização integrado dos citros, do Fundecitrus, o SPIF, ele auxilia o produtor nas pulverizações, no cálculo do volume de calda, no cálculo das dosagens. Bom, vou especificar um pouco de cada uma dessas ferramentas e o que o Fundecitrus, juntamente com os citricultores, tem feito para enfrentar os desafios do controle dessa doença extremamente séria. Bom, essa primeira ferramenta lançada pelo Fundecitrus foi o alerta fitossanitário. Ele existe desde 2011, foi modernizado, aprimorado em 2013. Hoje são 31 mil armadilhas dispostas aí em 12 regiões no cinturão citrícola, que geram informações da leitura dessas armadilhas e são inseridas no sistema. E a cada 15 dias ocorre um fechamento desse sistema e a produção de mapas, relatórios e gráficos. Do lado esquerdo a gente vê aí um mapa com um gradiente de cores das regiões do alerta fitossanitário. Quanto mais escuro, maior a incidência, e isso nos permite alertar os produtores do aumento da população do psilídeo numa determinada região. Quando ocorre esse aumento, a gente indica que o produtor intensifique o controle. Esse monitoramento também permite uma análise contínua dos resultados das ações externas e do controle do greening. Vamos imaginar que um grupo de citricultores faça o controle externo do greening ao redor de suas propriedades. As armadilhas funcionam como um termômetro. Se as ações foram efetivas, você vai ter uma redução de captura de psilídeo ao redor dessas propriedades. Bom, o alerta também disponibiliza gráficos e mapas. Aqui é um exemplo de um gráfico que mostra ao longo do ano a distribuição de brotações e psilídeo. Bom, a área verde são as brotações e as barras amarelas aqui são a população de psilídeo. Nós podemos observar que no segundo semestre, normalmente a partir da segunda quinzena de julho, se inicia o principal pico populacional do inseto. E ele ocorre, em geral, nos meses de setembro, outubro. Isso é mais um dado extremamente relevante, mostrando ao citricultor quais são os momentos de pico populacional do inseto. Bom, anualmente, nessas regiões, nós reunimos os citricultores para discutir o controle do greening, o controle de psilídeo, o que está ocorrendo na região, ouvir opiniões dos citricultores
dos rumos que estão sendo adotados para o manejo do greening e do psilídeo nessas regiões. Este ano, por conta da pandemia, obviamente, nós não estamos fazendo os eventos presenciais, e nós estamos, então, fazendo os eventos no formato online. Mas essas reuniões são extremamente importantes e relevantes. Bom, eu até já comentei um pouco, mas o olhar para fora da porteira é fundamental para o controle dessa doença. Olhar apenas internamente não é possível controlar com eficiência o greening. Então, para o manejo da doença, uma das principais estratégias é o controle externo do greening. A substituição de plantas sem manejo ao redor das propriedades. E tudo começa com a conscientização da população. É feito um trabalho de conscientização ao redor das propriedades, nos sítios, chácaras, ranchos, mostrando a importância da citricultura e conscientizando de que é necessário substituir aquelas plantas sem manejo, normalmente com sintomas doentes, por outras frutíferas e ornamentais e proteger as propriedades que estão naquela região, naquela comunidade. Foram percorridos já ao redor de 1,6 milhão de hectares ao redor dessas propriedades, substituídas mais de 1 milhão de plantas de citros e murtas e doados a praticamente 70 mil frutíferas e ornamentais para a substituição dessas plantas. A comunidade tem aceito muito bem esse trabalho, a gente tem feito com muito sucesso, e quando é feito com um grupo de produtores, ele é mais efetivo, e a gente consegue alguns bons resultados, depois eu vou mostrar. Bom, a conscientização ela é de toda a comunidade, inclusive feito nas escolas, com filhos de produtores, funcionários, mostrando a importância da citricultura para a manutenção de empregos e renda. Bom, a formação de grupos de citricultores é fundamental para o controle do greening. É fundamental para pequenos, para médios, para grandes produtores, mas principalmente para pequenos produtores. A gente comentou anteriormente o efeito de borda. Nos primeiros 100, 200 metros, você tem 70%, 80% da população do psilídeo migrante que vem de fora. Isso pode, esses 100, 200 primeiros metros pode representar numa pequena propriedade 80% dela, às vezes 100%. Então, o impacto é muito grande. Então, a formação de grupos auxilia muito, cria uma área protetora ao redor das propriedades, em especial de pequenas propriedades. Então, cria uma área de atuação ampliada, abrange uma maior área de controle. E o Fundecitrus disponibiliza uma das ferramentas para o gerenciamento das ações, que é o SISEG, Sistema de Controle Externo do Greening. Quando nós começamos a pensar no controle do greening, nós disponibilizamos essa ferramenta para gerenciamento dessas ações de controle externo. Bom, reunir citricultores é fundamental para o controle do greening, para discutir isso para pequeno, médio e grande, para discutir as ações que estão sendo realizadas na região. Uma outra ferramenta é o sistema de gestão fitossanitária, é uma ferramenta de gestão interna das propriedades, ou seja, olhar para dentro da porteira, o controle do produtor de dentro da porteira, o que ele está fazendo em seus talhões, quais são o manejo do greening que ele está realizando dentro da propriedade. Essa ferramenta tem várias funcionalidades, tem várias funções, e nele o produtor pode controlar o histórico de pulverizações, acessar os relatórios de toda a situação da propriedade, os mapas com intervalos das aplicações, gráficos com a incidência de greening, de HLB, mapas com a incidência do psilídeo, e também o sistema integrado à lista protecidos e permite a liberação da colheita de acordo com o período de carência de cada produto. Então, uma ferramenta muito importante para a gestão interna das propriedades, está disponível aí para os citricultores. E tem uma outra ferramenta, o SPIF, que é o Sistema Integrado de Fundecitrus, de pulverização integrada do Fundecitrus, possui uma série, desculpa, aqui desculpa pessoal, aqui tem algum exemplo de gráficos que pode ser gerado com informações
de porcentagem de HLP, diferentes propriedades, com comparação entre propriedades. O primeiro gráfico aqui é o gráfico de barras, que compara aqui as propriedades em diferentes anos e mostra a situação da doença ao longo dos anos. Isso pode ser acessado por meio do celular. Agora sim, o SPIF, que é o Sistema de Pulverização Integrado do Fundecid, possui uma série aí de funções que auxiliam os produtores e técnicos na aplicação de defensivos, desde o cálculo do volume de calda, escolha do produto, cálculo da dose, calibração do pulverizador, e aí evitando perdas, otimizando o controle, economizando água e por último, aí, recursos financeiros. Bom, quando se adota todas as medidas de manejo internas, consegue se formar grupo e realiza as ações de controle externo, é possível ter bons resultados com o controle do greening. Aqui eu trago alguns resultados do lado esquerdo, aqui os gráficos, mostrando que numa redução de fontes de contaminação externa é possível reduzir a incidência de greening internamente nas propriedades. Do lado direito, trazendo uma dessas propriedades aqui para a incidência de greening, nós podemos perceber que em 2017 a propriedade estava com 7,2% de incidência e caiu em 2019 para aproximadamente 1%. Isso mostra que, quando adotada todas as medidas de manejo, obviamente que em regiões que não têm incidências muito altas, uma região que você tem aí 60%, 70% de incidência de greening, é muito difícil você conseguir resultados tão positivos. Mas quando a região permite, os resultados podem ser conseguidos. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e estou aí aberto às discussões. Muito obrigado, Ivaldo. Muito interessante, muito importante mesmo o trabalho do Fundecitrus. Se você puder só parar a apresentação para a gente dar continuidade, por favor. Aqui, descompartilhar a tela. Bom, vamos lá. O nosso último convidado, então, é o Rodrigo Castro. Rodrigo é biólogo, formado pelo Instituto Suíço de Tecnologia. O Rodrigo tem mestrado em Estudos de Desenvolvimento pela Universidade Nacional da Irlanda e doutorado, em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará. Ele foi presidente da Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural e fundador da Associação dos Proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Ceará, Piauí e Maranhão, a Associação Asa Branca, e liderou também a Associação Caatinga, que é uma organização líder em conservação de terras secas. E hoje o Rodrigo é o nosso diretor de país aqui na Solidariedade Brasil. Por favor, Rodrigo, só pedir, Ivaldo, por favor, para descompartilhar, acho que ainda está aparecendo a tela. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês para poder bater um papo importantíssimo sobre a sustentabilidade na citricultura e as vantagens de transitar, de uma transição para práticas mais sustentáveis para o citricultor. Então, quais são as oportunidades e as vantagens? O Dirceu colocou muito bem, o Ivaldo também. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o projeto que a Solidariedade está desenvolvendo em relação a fazer essa transição e promover maior sustentabilidade na citricultura, principalmente para você que é pequeno produtor. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder... Está dando para visualizar? Sim, está sim. Perfeito. Então, Solidariedade, eu acho que vou falar rapidamente, é uma organização internacional que atua no Brasil há mais de 10 anos, é uma organização que é uma fundação que tem por missão promover a inclusão social e a sustentabilidade, o desenvolvimento rural integrado em diversas cadeias produtivas no mundo e especificamente no Brasil também. No Brasil, a gente atua em 8 cadeias produtivas, a gente atua na erva mate, no café, na cana, no cacau, no algodão, na soja, na pecuária e na laranja. E hoje, especificamente, vamos falar sobre o nosso projeto
com produtores de laranja no cinturão citrícola no Brasil. Então, eu queria só fazer um exemplo. Nós temos uma ação, um projeto que se chama Muda Cana, que trabalha na cana, no setor da cana-de-açúcar, onde a gente, desde 2017, vem trabalhando com a Orplana, que é a Organização de Plantadores de Cana-de-Açúcar do Brasil, com o fortalecimento de 32 associações de produtores de cana-de-açúcar, trazendo melhoria contínua, ferramentas, informação, conhecimento para fortalecer o setor da cana, especialmente para o pequeno produtor de cana-de-açúcar. Inspirados nesse tipo de experiência que a gente já vem desenvolvendo, a gente desenvolveu com parceiros do setor citrícola o projeto Fruto Resiliente, que é de produção sustentável da laranja, que eu já vou falar. Mas como fortalecer? No caso da cana-de-açúcar, a gente trabalhou muito com o engajamento das associações, o fortalecimento das associações para desenvolver um trabalho de melhor prestação de serviços aos associados, que são os produtores de cana, que através de uma assistência técnica qualificada, do compartilhamento de informações importantes para produtores e produtoras, através da adoção de práticas sustentáveis, a gente conseguiu mostrar que é possível melhorar a produção, que é possível ter melhores resultados nas propriedades, nas pequenas e médias propriedades produtoras de cana-de-açúcar. Então, esse projeto, como outros também que a gente desenvolve, por exemplo, no setor do cacau, nos mostram que a adoção de práticas mais sustentáveis podem ser um bom negócio para o produtor, especialmente para o pequeno produtor. O nosso projeto Fruto Resiliente, que tem como objetivo fortalecer a produção sustentável de laranja, muito naquilo que o Dirceu falou e que o Ivaldo também falou, nós estamos, na verdade, construindo parcerias para trazer informação, tecnologia e práticas que já foram testadas e já deram certo no campo, para que produtores interessados possam adotar novas práticas, melhorar sua produção e ter uma produção melhor, mais competitiva e mais integrada de citros na sua propriedade. Qual é a importância do pequeno produtor de laranja? Quando a gente fala pequeno, é mais ou menos aquele produtor que tem algo 50 hectares ou menos em produção de laranja. E eles representam quase 80% de todos os produtores da região do cinturão citrícola. Isso dados do Fundecitrus de 2018. Então, é o grande percentual de produtores, são pequenos produtores citrícolas no cinturão. Eles têm uma relevância econômica muito grande, pois a atividade citrícola é importantíssima, não só para a geração de renda, mas para o bem-estar dessas famílias que dependem do desenvolvimento da atividade citrícola. Essas famílias, essas pequenas propriedades geram empregos para trabalhadores e para equipes de colheita. Então, movimenta recursos na economia local, gerando emprego, gerando riqueza, distribuindo renda na região de atuação. Também são um elo importantíssimo em toda a cadeia de produção. O pequeno produtor, somando todos eles, que são 80%, produzem um percentual significativo de toda a laranja que é comercializada ou processada a partir do cinturão citrícola. Tem uma importância muito grande como massa produtora de laranja especificamente. E a importância também do suprimento da indústria de sucos. Lembrando que 3 em cada 5 copos de suco que são consumidos mundialmente são produzidos a partir da laranja brasileira, tendo no cinturão citrícola do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro a principal região de produção de laranjas do Brasil e, no caso do mundo, também. Fruto Resiliente, então, esse projeto ele trabalha em vários eixos. Então, trabalha com a extensão rural para fomentar boas práticas agrícolas e uma melhor eficiência na gestão da propriedade citrícola, através de trazer conhecimento, através de treinamentos coletivos com especialistas e troca de experiências entre os próprios produtores, e com isso a gente pode fortalecer a produção, apoiar o produtor a fortalecer a sua produção e torná-la mais sustentável. Podem acreditar que a transição para uma produção mais sustentável torna o citricultor mais competitivo e pode trazer mais renda para a atividade citrícola para esse produtor. Como é que funciona o projeto na prática? O projeto
também oferece assistência técnica individualizada com visitas à propriedade citrícola, treinamento com especialistas. Então, as informações e toda a pesquisa valiosíssima desenvolvida ao longo de tantas décadas pelo IAC, pelo Fundecitrus, está sendo disponibilizada, são conhecimentos que foram testados, foram provados e, como disse o Ivaldo bem mostraram, trazem resultados concretos e resultados positivos para a propriedade. Trazer esse conhecimento para a propriedade é fundamental. Promover troca de experiências entre grupos de produtores, o que está dando certo numa região, que pode dar certo numa outra, essa troca de experiência dinâmica, atualizando os conhecimentos entre os próprios produtores, é fundamental para avançar na produção. Um plano de trabalho customizado, cada propriedade elenca as suas prioridades de melhoria, as suas prioridades de melhoria em eficiência, em produção, e nós vamos atender essas propriedades especificamente em cima de um plano de trabalho que é ajustado às necessidades do produtor participante do projeto Fruto Resiliente. E o acompanhamento do progresso rumo à sustentabilidade. Então, nós vamos apoiar o produtor a ver na prática como as melhorias que ele está implementando estão trazendo resultados concretos, tanto na gestão da propriedade, como no avanço na produtividade e no manejo integrado de pragas na própria propriedade. Nós já produzimos uma série de materiais de apoio com base nesse conhecimento de outras instituições, agregado à experiência da solidariedade, e já temos disponibilizado esses materiais através do nosso site, através das nossas redes sociais, como planejamento e otimização de processo, como a questão dos trabalhadores no campo, quais são os cuidados com os trabalhadores para melhor inseri-los na atividade produtiva e como a gente faz um armazenamento de insumos e descarte de materiais de forma mais adequada e mais segura. Esses são alguns dos materiais que já produzimos e iremos produzir outros materiais de apoio ao produtor para fazer, para dar acesso ao produtor a essas informações. Também a otimização dos processos da propriedade, adequação à legislação vigente, seja ela trabalhista, seja ela ambiental, adequação às tendências do mercado. Como bem disse o Dirceu, existem muitas oportunidades. Como é que a gente traduz essas oportunidades que estão surgindo no mercado para o pequeno citricultor, para ele poder se apropriar dessas oportunidades e fazer a diferença dentro da sua propriedade? E também articulação e dar visibilidade ao pequeno. A nossa missão é promover a sustentabilidade com pequenos produtores para melhorar as condições produtivas do produtor, mas principalmente para que o pequeno produtor possa ser valorizado na cadeia e para que o papel dele e a importância dele seja cada vez mais reconhecido. O pequeno pode ter poucos hectares de citros plantados, mas tem uma grande importância para toda a cadeia. É isso que a gente quer dar mais visibilidade também através do projeto Fruto Resiliente. Então, se você se interessou, se você quer mais informações, se você quer saber mais sobre esse projeto, se você quer aderir a esse projeto, procura a gente. Fala com o Rafael Mota, fala com o Vitor Lacorte, que são os nossos técnicos de campo, nossos agrônomos, que trabalham diariamente no campo, em contato direto com vocês, produtores. Então, podem falar com o Rafael e o Vitor, que eles estão esperando o contato de vocês, estão abertos a esclarecer dúvidas e falar um pouco mais sobre esse projeto que veio para apoiar o pequeno, para se tornar mais sustentável e melhorar a renda e melhorar a produção do pequeno produtor no cinturão. É isso. Passo para você de novo, Gui. Essa era a informação. Eu estou à disposição também, como Solidariedade, o Gui também, todo o nosso time, para poder falar mais desse projeto, para falar mais aonde estão as oportunidades e de que forma nós podemos apoiar você, pequeno citricultor. É isso. Para você, Gui. Obrigado, Rodrigo. Vou pedir também para você, parar de compartilhar a tela. Muito obrigado mesmo ao professor Dirceu, ao Ivaldo, ao Rodrigo. Eu acho que a gente recebeu algumas perguntas, a gente tem um tempo bem curtinho para fazer essas perguntas, mas não queria deixar de fazê-las, então eu vou pedir, por favor, que vocês respondam rapidinho, tá? Primeiro, acho que é uma pergunta para os três, né? Mas especialmente para o Dirceu e para o Ivaldo,
quais são as práticas, vocês comentaram um pouquinho de algumas práticas, principalmente os dois, né, o Dirceu e o Ivaldo comentaram essas práticas, que vocês identificam que são práticas que são simples de serem realizadas, que nem todos os produtores às vezes realizam, mas que são atividades fáceis e que podem começar a iniciar o produtor numa jornada um pouco mais sustentável, né? Então, por onde vocês começariam se você é um produtor, um pequeno produtor que está interessado em melhorar suas práticas em termos de sustentabilidade, né? Quais são essas práticas simples para serem realizadas? E eu já vou emendar num pacote de perguntas aqui, aí eu peço que vocês sejam breves. Para o Dirceu, 2 perguntas fizeram. Quais as principais práticas que promovem a proteção dos solos e a proteção dos recursos hídricos na propriedade? Quais estratégias para o pequeno produtor que às vezes não tem condição acho que emenda um pouquinho na primeira pergunta que eu fiz, mas que às vezes não tem condição de comprar uma roçadeira ecológica, por exemplo, né? Existem outras alternativas mais baratas, compensa investir numa roçadeira ecológica. E para o Evaldo, uma última pergunta, uma pergunta um pouco mais específica, mas se o produtor realiza a pulverização de inseticida a cada 15 dias, ainda assim é preciso fazer as pulverizações indicadas pelo alerta fitossanitário? Então, vou seguir a ordem, então, Dirceu, por favor. Bom, Guilherme, obrigado mais uma vez, foi um prazer escutar o Ivaldo, escutar o Rodrigo, está um papo bastante alinhado aqui. Da primeira colocação, quais são as primeiras práticas? Eu acho que dentro daquele conceito é comunicação, é conversar com o meu vizinho, é ter ideia o que ele está fazendo, com quem ele está conversando e levantar as oportunidades. Então isso, abrir a porteira para recebimento de informação é a primeira prática. Aí sim eu vou começar a identificar os gargalos que eu tenho. Eu vou falar sobre, eu tenho um problema específico aqui, relacionado ao controle de uma praga, relacionado ao controle de uma doença, relacionado à adubação, ou o registro das aplicações ou das operações que são realizadas, né? Então, nesse momento, ele pode começar por aí, sabendo o que está acontecendo, abrir os olhos para essas oportunidades que ocorrem. Aí já vou emendar rapidamente sobre proteção do solo, evidente, cobertura, e esse projeto que o colega Fernando Azevedo vem desenvolvendo, ele não é unicamente, ele tem um desenvolvimento de ações que demonstram como que progressivamente a gente protege o solo, né? Então ele sai desde você evitar o plantio no solo desnudo, desde você exceder com o uso de herbicidas ou ter o uso racional desse insumo, associado com uma roçadeira que não necessariamente ela pode ser ecológica, já faz com que hajam ganhos, sim, de qualidade da produção e proteção tanto do solo como do recurso hídrico, né? E aí entram mais outras questões, né? A gente está falando da proteção do solo quanto à qualidade biológica, a qualidade química, a qualidade física. Então nós vamos ter inúmeras práticas que podem ser transferidas ao citricultor, elas podem ser adotadas com resultados bastante impressionantes aí, dependendo do nível de como a gente começa a fazer os ajustes nisso lá na propriedade, né? Então nós temos certamente ganhos em relação a essas questões. Então falei sobre a proteção do solo, recurso hídrico e uso da roçadeira ecológica. De novo, mais um pouco, nós podemos pensar naquelas questões de sustentabilidade, que é a comunicação, os grupos, como o Ivaldo colocou, aquele associativismo, né? Eu tenho condições de ter na minha propriedade uma roçadeira, mas em 2, em 3, nós temos melhor condição. É toda uma questão de ver onde que eu estou, qual o meu tamanho e com quem eu posso trabalhar. Então, essas são as colocações que eu teria. Muito obrigado, professor. Ivaldo? Bom, o Dirceu praticamente já respondeu a primeira questão. Acho que a formação de grupos, a proximidade dos citricultores, em especial para pequenos citricultores, ela é fundamental. A troca de informações, às vezes práticas simples, como uma roçadeira ecológica, como uma captação de água, tudo isso está sendo feito numa propriedade e pode ser compartilhada por outras. Então, essas reuniões de citricultores, a discussão do manejo, procurar práticas, técnicas mais eficientes para todas as pragas e doenças, conservação de solo, mas em especial para o maior desafio que é o greening. Então, reunir, conversar, discutir é fundamental para as práticas de sustentabilidade, para o controle sustentável
do green que eu comentei e de todas as pragas e doenças, assim como outras práticas de sustentabilidade. Então, eu vou muito nessa linha, comentei na minha apresentação, eu acho fundamental isso, e a gente tem que pensar cada vez mais nisso. Existe uma certa resistência com relação a reunir pessoas. Isso, obviamente, agora com a pandemia nós estamos um pouco prejudicados, mas ela é fundamental. O green, por exemplo, é uma doença social. Ela tem necessidade de olhar ao redor da sua propriedade. Os produtores têm que conversar, entender o que está acontecendo. Só assim você pode ter sucesso, que é o maior desafio da citricultura hoje, sem dúvida nenhuma. Uma segunda pergunta, com relação ao alerta fitossanitário, se o produtor faz a cada 15 dias. O alerta ele é muito assertivo, né? Ele faz o levantamento das armadilhas, o que está acontecendo na região, e disponibiliza para o produtor. Então, se nós disparamos o controle de uma região quando você tem essa necessidade por conta do aumento populacional. Então, é sempre importante que todos os produtores participem, que você é mais assertivo, você diminui a população de psídido migrante de uma propriedade para outra. Isso auxilia muito na redução do inóculo depois. Então, é fundamental que o produtor participe. Obviamente que a gente estabelece uma semana de controle. Se o produtor já estiver nesta semana, ele tem que considerar o que ele está fazendo. Mas é fundamental o monitoramento, entender como está a população de psídido na região, se reunir com os citricultores e, quando houver necessidade, por meio do alerta fitossanitário, participar. Perfeito, muito obrigado. Rodrigo, quer fazer mais alguns comentários? Não, eu queria só comentar que tudo que foi falado, eu acho importantíssimo que haja a disponibilidade ao diálogo. Quando a gente pensa que o pequeno produtor ele se fortalece estando junto de outros pequenos produtores, eu acho que isso é o começo do caminho e é uma forma de enfrentar esses grandes desafios, porque às vezes os desafios são enormes quando a gente tem a visão de ser um produtor individual, e eles se tornam mais factíveis se a gente divide esse desafio com outros produtores. Então, no projeto que a Solidariedade está promovendo, a gente vai buscar trazer e aproximar os produtores, os pequenos, para esse diálogo e enxergar conjuntamente quais são as oportunidades coletivas também, como o Dirceu bem apontou e também o Ivaldo. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Bom, a gente estourou nosso tempo já, então vou precisar encerrar, mas queria dizer, esse é um tema que não se esgota e acho que os produtores, principalmente os citricultores, têm aí o caminho das pedras para seguir já, principalmente pela produção e pelo trabalho do Fundecitrus, do IAC. Então, eu gostaria só de reforçar o convite do Rodrigo. Se você tem interesse em participar desse projeto, Fruto Resiliente, que a gente está desenvolvendo, se quiser saber mais, entre em contato com a gente, pode ligar, mandar mensagem de WhatsApp, entre em contato com a gente. Se você não conseguiu anotar o telefone enquanto o Rodrigo estava falando, está aqui na descrição do vídeo, o telefone do Rafael Mota e do Vitor Lacorte. Entre em contato com ele se você se interessou. O link para esse vídeo vai ficar disponível, então se você quiser rever o nosso papo ou mesmo compartilhar com algum outro produtor que você acha que possa se interessar pelo tema, compartilhe o link com ele, vai estar aqui disponível. E fique de olho também na divulgação dos próximos eventos. Esse é só o primeiro de uma série de eventos que a gente pretende fazer dentro do projeto Fruto Resiliente. Os próximos um pouco mais específicos, tratando de temas um pouco mais técnicos que possam colaborar para os produtores. Queria agradecer imensamente mais uma vez ao IAC e ao Fundecitrus, ao professor Dirceu Matos, ao Ivaldo Sala e ao Rodrigo Castro. Agradecer a nossa equipe do projeto Fruto Resiliente, nosso gerente Xavier Mion, os nossos engenheiros agrônomos que me auxiliaram aqui com as perguntas também, o Rafael Mota, o Vitor Lacorte, obrigado por terem aqui apoiado. E por fim, eu gostaria de agradecer a equipe de comunicação da Solidariedade, sem eles a gente não teria conseguido fazer esse evento. Então, Luiz Fernando Campos, Mariana Leite, Rosário Abramo, e um agradecimento especial à Jéssica Tomasi também, que auxiliou a gente aqui. É isso, pessoal. Obrigado, muito obrigado mesmo e até uma próxima. Valeu, pessoal. A todos. Obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Grande abraço. Muito bem. Acho que já podemos sair. Tá joia.
Muito bem, então. Guilherme, grande abraço. Ivaldo,